Nesse vídeo aqui eu vou citar 4 ações muito baratas e que estão com alto dividend yield agora em agosto. Ações que passam na estratégia de ações baratas do Clube do Valor e tem bons dividendos, pelo menos olhando para os últimos 12 meses. Eu já te adianto aqui, tá? Que a última ação dessa lista tem um earning yield bem alto e um dividend yield bem alto na média dos últimos 3 anos, inclusive. Bom, a primeira ação que eu quero citar aqui é a ação de código CPFE3. CPFL Energia, cujas ações não vem subindo muito, vem meio que no 0 a 0 nos últimos 6 meses, que no primeiro trimestre desse ano reportou um lucro bilionário que ficou 6% acima do previsto no comparativo anual. Além disso, a distribuição de energia na região em que atua cresceu 5%, muito puxado pelas altas temperaturas no período. Mas é claro que ela não vive só de boas notícias, tanto é que as ações elas estão bem no 0 a 0. Quer dizer, elas nem subiram nem caíram. E as cotações de uma empresa acabam refletindo o humor, né, no curto prazo, é claro, dos investidores. Então, apesar do crescimento recente no resultado, a dívida também cresceu, ficou 12% maior quando comparado no ano anterior. Além disso, a companhia também foi impactada pelas enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Mas o fato é que essa aqui é uma ação que está barata de acordo com os métodos puramente matemáticos da nossa estratégia de ações baratas no Clube do Valor. A CPFE é a 8ª ação mais barata da bolsa, com um earning yield de 17% e tem um bom dividend yield atual. Se você for olhar ali no Investidor 10, é um dividend yield de quase 11%. E um bom dividend yield na média dos últimos 3 anos, na faixa dos 11,37%. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de uma ação que está no ranking das mais baratas da bolsa e está no ranking da máquina de dividendos. Duas estratégias diferentes, mas ambas olhando apenas para números que a gente segue aqui no Clube do Valor, para clientes que querem investir em valor ou que querem investir com foco maior em dividendos. E acho bem importante explicar esses dois contextos. Primeiro, o que é uma ação barata? Uma ação barata pode significar diferentes coisas para diferentes pessoas. Significa, no limite, que é uma ação que eu acredito que valha mais do que o quanto ela está cotada na bolsa, que eu acredito que os investidores estão subavaliando ela. E aqui para o Clube do Valor, o que nos faz determinar o fato de uma ação ser barata ou não é um indicador chamado earning yield, que a tradução fica meio bizarra, fica rendimento de ganho. Mas basicamente o earning yield é o lucro operacional, o lucro da operação da empresa, dividido pelo total enterprise value, que é a soma do valor de mercado mais a dívida líquida dessa empresa. Então, quanto maior o lucro operacional ou quanto menor o total enterprise value, maior o earning yield. Ramiro, foi tu que inventou isso? Não, isso aqui existe desde que eu era criança. Acho que esse livro aqui foi publicado há muito tempo atrás. E nesse livro, o autor, o Joe Greenblatt, ele introduz um negócio chamado Magic Formula, que é uma fórmula puramente matemática para encontrar ações baratas e de qualidade. Eu trouxe o estudo da Magic Formula para o Brasil, a gente fez vários outros testes, a gente fez algumas alterações, a gente chegou nesse processo de 4 fases que estão na tela agora e que são bem explicados nesse e-book aqui, totalmente gratuito. Detalhe, como é que funciona a estratégia de ações baratas que a gente segue aqui? Mostra os resultados históricos, que foram muito bons. Mostra a referência bibliográfica. Tem outro livro que eu gosto muito, que se chama The Acquirer's Multiple, que também me inspirou a criar essa estratégia anos atrás. E ainda revela 10 ações muito baratas nesse mês. E você pode baixar esse e-book de forma totalmente gratuita, apertando aqui no primeiro link na descrição. Então vamos lá citar a segunda ação aqui. São ações da CSN Mineração, a empresa do setor de mineração, que na média está sofrendo mais no curto prazo, mas que ainda assim subiram cerca de 18% nos últimos 12 meses, embora tenham caído aí nos últimos 6 meses, que é de cerca de 25%, sofrendo a crise do minério, que também impacta outras empresas como a Vale, por exemplo, que é uma empresa que recentemente aprovou a recompra de até 100 milhões de ações, isso foi início de julho de 2024, que é um sinal de que o acionista está achando que as ações estão baratas na bolsa, é uma forma de remunerar os acionistas, porque como é que funciona a recompra? Pensa que o capital da empresa é uma pizza, e se você é acionista, você tem um pequeno pedaço dessa pizza. Com a recompra, é basicamente como se a pizza estivesse diminuindo de valor, só que o teu pedaço continua igual. Então você aumenta a sua participação na empresa de forma automática, algo que agrega bastante valor ao investidor, que é uma das formas de remuneração ao acionista, assim como o dividendo. Falando em dividendos, essa empresa aqui ela está com um dividend yield de 10% atualmente e com uma média boa nos últimos 3 anos. E por conta da queda do valor de mercado, que diminuiu o total enterprise value, enquanto ainda não caiu tanto, ou tanto proporcionalmente, o lucro operacional, a CSN Mineração está na 4ª posição do ranking das ações mais baratas da bolsa, com um earning yield de 22%. É a segunda ação barata com foco em dividendo. E se eu estou fazendo esse vídeo, talvez a sua dúvida seja: Ramiro, o que vale mais a pena? Focar em ações baratas ou focar em boas pagadoras de dividendos? Vamos lá, olhando só para dividend yield, cruzando as duas estratégias, o que a gente tem? Tá? Você pode ver nesse gráfico que a linha laranja ela é superior na média à linha cinza, que é superior na média à linha azul. Esses são os dividend yields no final do ano
da máquina de dividendos em laranja, das ações mais baratas da Bolsa em cinza e do Ibovespa em azul. Então, os dividendos distribuídos pela carteira foram maiores na máquina de dividendos. Só que se você está pensando em retorno de longo prazo, você tem que olhar para o retorno total, que é o retorno das ações com o reinvestimento de dividendos. E nesse caso aqui, ações mais baratas da Bolsa entregaram um retorno maior do que a máquina de dividendos no prazo mais longo. Claro que em prazos menores o retorno pode ser diferente. Então, particularmente, eu, Ramiro, que não estou focado aqui em viver de renda e receber dividendos, prefiro a estratégia de ações baratas. Mas aqui a gente tem mais de 1.000 famílias que são nossas clientes de Wealth. Patrimônio de 2,3 bilhões sobre aconselhamento. E tem famílias que preferem focar em dividendos. São ações que na média têm menos risco, geram fluxo de caixa, que às vezes é importante. E no limite, o que interessa não é nem o que rendeu mais. Assim, não fazer o que o Joe Greenblatt chama de correr numa fábrica de dinamite com fósforo na mão, que é a analogia que ele usa para investir em ações sem ter uma estratégia. Então você tem que escolher uma estratégia para seguir e uma estratégia que você tenha mais convicção. Eu prefiro 1000 vezes um cliente que segue a máquina de dividendos e segue convicto, confiando na estratégia no longo prazo, sabendo que ela às vezes vai ter um período ruim, mas em prazo de 5, 10 anos ela vai tender a ter uma performance boa e mantendo-se fiel a essa estratégia, do que um cliente que segue a estratégia de ações mais baratas da Bolsa, mas que no primeiro ano ruim desiste. E aí muda de estratégia. E o grande ponto é que você tem que ter uma estratégia. Isso aqui, infelizmente, eu percebo que nem todo investidor tem. E não é culpa do investidor. Você sabe a tua realidade, você deve passar boa parte do seu tempo trabalhando, a outra parte cuidando da família, deve ter aí, sei lá, talvez 2 horas por semana dedicado a tomar decisões de investimento, e isso eu sei que não é o suficiente para tomar decisões com muito embasamento, com muita convicção, a não ser que você já estude sobre o assunto há muitos anos. E por conta disso, muitas pessoas chegam aqui no Clube do Valor procurando uma forma de investir com menos tempo e maior potencial de resultado. E também chegam reclamando que não tem muita segurança nas decisões tomadas. Pois basicamente é com isso que a gente consegue ajudar nos nossos serviços de Wealth. A gente monta uma carteira de investimentos para ti, te coloca ao lado de um consultor de investimentos que vai te acompanhar todos os meses do ano, com uma reunião por mês, vai te entregar recomendações personalizadas de compra e venda de ativos, vai te ajudar com novos aportes, rebalanceamento, etc. Tudo isso por uma taxa que, na média, é bem menor do que o valor agregado por esse serviço e que, se você quiser conhecer melhor esse serviço, o primeiro passo é totalmente gratuito. Quero te convidar aqui para uma sessão gratuita de consultoria de investimentos, que é como se fosse uma sessão de diagnóstico, vai entender como é que você está investindo, vai te mostrar como é que está a tua alocação de ativos, o que está bom, o que dá para melhorar, e vamos te mostrar como é que a gente investiria no teu lugar, pelo perfil que a gente identificar ser o seu, e aí você vai poder sair dessa reunião optando por nos contratar ou por seguir o plano por conta própria. Se você quiser ter esse papo, a gente está com vagas abertas para essa semana, você pode conseguir uma dessas vagas apertando aqui no primeiro link na descrição ou no link desse card que vai aparecer aqui, beleza? Lá você vai entender muito mais do que estratégia de seleção de ações e aquilo que é muito mais importante, que é a estratégia de composição de carteira. Mas voltando a falar de estratégia de ações, a terceira ação barata e com alto dividendo nesse momento, são as ações da MAHLE Metal Leve, que nos últimos 12 meses vem caindo cerca de 12%, e nos últimos 6 meses também ali perto do 0 a 0, e que estão com dividend yield atual na casa dos 23%. E essa empresa, a MAHLE Metal Leve, ela fez um grande anúncio de dividendos ali por volta de abril desse ano, e ano passado ela esteve envolvida meio que numa polêmica, né? Uma polêmica corporativa. Como assim? Saiu essa manchete aqui falando que a operação que a empresa fez foi contra a lógica básica do mercado financeiro. Por quê? Porque a empresa ela captou dinheiro, ela se capitalizou ao mesmo tempo que ela estava distribuindo dividendos, que é algo que no papel realmente, aparentemente, não faz sentido. Isso causou uma certa desconfiança do mercado, talvez tenha contribuído para essa ação ficar mais barata, mas o fato é que as nossas estratégias, por serem quantitativas, elas olham para números e partem do pressuposto de que os investidores colocaram todas essas informações já na empresa com um certo exagero por conta de viés comportamentais como o da disponibilidade, que diz que as pessoas dão um peso maior para aquelas informações facilmente disponíveis do que para todas as informações necessárias na hora de tomar uma boa decisão. E verdade seja dita, a MAHLE Metal Leve está bem descontada na relação de preço para o lucro, está com um dividend yield bem alto atualmente, embora esteja com payout acima de 100%, que é insustentável, significa que ela distribuiu mais do que 100% do lucro. Aliás, aqui em 2022, 2023 e agora. E isso fez com que o yield médio dela ficasse lá em cima. Com o yield médio lá em cima, ela entrou no ranking da máquina de dividendos. E por estar descontada, ela está no ranking das ações mais baratas da bolsa. Então, mais uma ação aqui que passa nos dois rankings, assim como a última dessa lista. E está sofrendo com minério, mesma coisa da CSN Mineração. O minério de ferro está despencando. Tem gente falando que o pior está por vir para essa empresa. Ela tenta driblar essa crise apostando em outras frentes. A grande aposta atual são os metais de transição energética. Além disso, ela tem projetado crescimento expressivo para o setor.
mesmo que seja um segmento de custos mais elevados. Ela tá meio que no 0 a 0 nos últimos 12 meses, embora caia cerca de uns 6% aí nos últimos 6 meses. Dividend yield atual alto, 11%. Dividend yield médio dos últimos anos também elevado, com um payout na faixa dos 65%, acima um pouco da média histórica, com um dividend yield médio dos últimos 3 anos de 13% e um earning yield de 21,98%. Barata há bastante tempo na minha carteira, há bastante tempo por causa disso. Estou falando aqui das ações da Vale. E se você quiser seguir aqui vendo vídeo sobre ações baratas, tem um bem legal sobre a Sanepar, que eu vou deixar o link aqui. Agora, se quiser dar um passo adiante e contar com a nossa ajuda para resolver uma estratégia global de investimentos para a conquista da sua liberdade financeira, aperta aqui e agenda agora mesmo uma sessão gratuita de consultoria. Um grande abraço e até mais.